Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal RH em Ação, do básico ao estratégico. Eu sou Cristiane Costa, diretora executiva da Líder RH. Tenho experiência de aproximadamente 23 anos na área de gestão de pessoas e recursos humanos, com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de projetos organizacionais da área de gestão de pessoas e mentorias de grandes líderes aqui em Minas e no Brasil. E é um prazer muito grande aqui trazer essa aula para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o futuro do RH. Vamos falar aí das perspectivas aí para a nossa área de gestão de pessoas, deste novo momento em que a área de gestão de pessoas está sendo tão demandada. Então, eu vou trazer um contexto geral para vocês, tá? E falar também das pesquisas que eu busquei aqui trazer para a nossa aula de hoje, entendendo uma visão de perspectiva mundial, tá? Para essa visão da área de recursos humanos. Então, Cris, quais são as novas tendências aí da área de RH, desse RH do futuro, né? O RH do futuro, gente, tem sido uma das maiores tendências nos negócios e aí tem ganhado força devido à sua importância para o RH estratégico. Suas ações têm impactado diretamente em todas as áreas da organização e suas metodologias têm ganhado força aí nos últimos anos, se estendendo aí além da área de RH. A gestão de pessoas tem se tornado, então, cada vez mais estratégica, trazendo inovações tecnológicas para a rotina de trabalho e, obviamente, transformando o futuro do setor de RH com a ajuda aí de novas ferramentas e software para otimizar as tarefas, aumentando, assim, a produtividade e a agilidade também nas nossas entregas. Vamos entender aí como surgiu aí essa análise do RH do futuro, do profissional de RH, né? Se a gente fala do profissional de recursos humanos, a gente analisa que ele parou de ser apenas somente aquele que fazia recrutamento e seleção. As empresas precisavam para trazer bons profissionais para atuar dentro da sua área e aí colocava o RH para fazer esse tipo de trabalho. O RH vai muito mais além dessa atuação aí da área de recrutamento e seleção, e a atuação ela tem sido cada vez mais estratégica, né? As funções elas têm sido então menos burocrática e o papel do gestor de RH se tornou mais analítico, com foco direcionado aí para o futuro. A transformação aí veio a partir de um entendimento que um profissional valorizado produz muito mais e tem, logicamente, uma maior motivação para alcançar seus resultados. E aí o departamento pessoal, que antigamente era a área, né, mais burocrática, ela começou a abrir para uma nova visão de comportamento, que é um comportamento mais humano. E aí as tarefas que tomavam muito conta do nosso departamento pessoal, ela foi mais automatizada, né? A gente acabou automatizando alguns processos aí de tarefas administrativas. O RH do futuro surgiu para se aproximar das pessoas e dos negócios, acompanhar o andamento das atividades e atingir o resultado esperado. O RH do futuro é estratégico, com uma cultura organizacional e um ambiente colaborativo. Isso eleva o crescimento dos profissionais e da empresa em si, né? O futuro do setor, então, do RH, está mais próximo do que vocês imaginam. As tecnologias do RH já têm tomado conta da rotina de trabalho. Além disso, a gente pode observar que a gente automatizou vários processos, como controle de ponto através de aplicativos, os olerites são virtuais agora, recrutamento e seleção, filtragem de currículos nas redes sociais, entrevistas por videochamadas, entre outros aí que vieram para auxiliar esse processo, né? As funções aí do gestor de RH, no entanto, não se resume apenas a essas tarefas aí que eu relatei. As empresas precisam passar pela transformação aí digital e reestruturar sua forma de fazer negócio, trazendo inovação e acompanhando as tendências de mercado para não ficar para trás. A expectativa para o RH do futuro
são voltados para impulsionar a motivação, desenvolver as competências e talentos individuais dos colaboradores, além de atrair e desenvolver um sentimento de pertencimento para que esses profissionais eles ficam. Então, o nosso papel também é de implantar a cultura organizacional e analisar os recursos disponíveis para que se tenha um maior desenvolvimento e uma maior preocupação aí, mais humana. Nós temos aí, nesse contexto do RH do futuro, né, os usos de software de gestão. Esses usos desse software de gestão têm sido uma estratégia mais utilizada para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão de longo prazo em relação ao futuro das organizações. Com essas ferramentas de RH, é possível, então, otimizar o tempo e automatizar as funções mais mecânicas da nossa área. Algumas ferramentas têm ganhado força nesses últimos anos aí, moldando assim o futuro da área de gestão de pessoas, transformando os nossos processos e otimizando as tarefas. Vou relatar para vocês algumas dessas ferramentas aí e as tendências do RH do futuro. Essas tendências, elas já estão sendo trabalhadas em muitas empresas, outras sequer inimagináveis, que ainda seja uma profissão do futuro da área de RH. Mas a gente vai falar mais aí ao final da nossa aula, né? Vamos analisar aqui algumas tendências, então, da área de RH. Primeira tendência aí, a gente chama do onboard, né? Que ele fundamenta todo um processo aí da área da entrada, da entrada desse colaborador na empresa e a jornada dele dentro da empresa, né? O que é o onboard, ou embarque, que a gente fala em português aí? É utilizado na área de RH para realizar os primeiros passos do novo funcionário na empresa. É feito aí a integração dessa pessoa com a rotina desempenhada por ela. No onboard, a gente realiza um alinhamento da pessoa com a empresa, além das atividades da cultura organizacional e a apresentação do propósito e as regras da companhia. É também mostrado os benefícios de toda a equipe de trabalho. Esse processo mostra uma maior preocupação aí e torna os primeiros dias das pessoas mais agradáveis. Um outro ponto importante nessas tendências do RH é o Big Data. Big Data, ele transforma um grande volume de dados em informações, respondendo todo tipo de problema dentro da organização. O Big Data, com ele, é possível, sim, analisar e armazenar todos os dados em um único lugar. Algumas aplicações mais comuns do Big Data dentro do setor de RH são nas análises e triagem dos currículos, que a gente chama dentro ali do People Analytics. E esse People Analytics, ele auxilia e identifica candidatos em potencial para promoções ou os cargos de sucessão, além, obviamente, de outros processos que podem ser otimizados com essa ferramenta. Vou falar um pouquinho do People Analytics para vocês, tá? O People Analytics, gente, ele auxilia no futuro do RH, desde a coleta, a organização e diagnóstico dos dados, analisando informações para serem usadas dentro das ações estratégicas. Esse processo ele faz um cruzamento de dados de todos os colaboradores e pode influenciar no plano de sucessão, promoções e até melhorias no próprio setor. Com esse processo, gente, é possível também compreender o comportamento e a expectativa dos funcionários e realizar avaliações para descobrir satisfação, o nível de motivação e outras informações aí que a área de recursos humanos achar que é valiosa. Outro ponto aí, dentro das tendências do RH, a gente chama de automatização dos processos, tá? O que é essa automatização dos processos? Essa automatização do processo, gente, ela é fundamental para ter uma alta performance na organização. As atividades que levariam assim, horas para serem realizadas numa plataforma ou com um software adequado
resolve com rapidez e agilidade. Então, a gente diminui a burocratização dos processos dentro da empresa. Alguns exemplos aí de automação dos processos de software em RH são ferramentas de ponto online, aplicativos aí de recrutamento, plataforma integrada para controlar metas de performance dos colaboradores, além também da parte de treinamento. Para o setor, gente, de RH, é crucial que o tempo gasto seja menos operacional e, obviamente, mais focado em pessoas. Uma outra grande tendência aí, eu estou falando das tendências, mas depois eu faço um compilado geral aí, entendendo esses processos aí na área de GP, na área de gestão de pessoas, na esfera mundial, tá? Entendendo também como isso acontece de fato em algumas empresas específicas, tá? Então, outra tendência que a gente tem é a inteligência artificial no nosso processo. Como o uso da inteligência artificial possui sistemas que ajudam na avaliação desses dados para reconhecer padrões que vão nos ajudar na tomada de decisão. É possível desenvolver soluções para os problemas com uma maior agilidade e melhorar a experiência dos colaboradores com maior praticidade. As informações aí pela IE, pela inteligência artificial, elas são em tempo real. E é possível, assim, então, planejar ações de formas mais assertivas. As estratégias, gente, se tornam mais eficientes, seja na captação e retenção dos talentos, além de automatizar as tarefas. Essa tendência tem aumentado cada vez mais e é considerada um diferencial competitivo. Uma outra tendência também que a gente tem no futuro do RH é as ferramentas de BI. As ferramentas de BI, elas vão coletar, monitorar e otimizar e organizar aí as informações. Assim como o próprio nome diz, né, ela transforma dados em informações inteligentes, realiza análise que beneficia o setor de RH das diversas formas. Um exemplo disso, ela ajuda na tomada de decisão. Para que essa tomada de decisão ela se torne mais clara e rápida. Ela faz um monitoramento dessas métricas, né, em relação aos objetivos organizacionais, a identificação de novas oportunidades do negócio. Ela, enfim, ela pode ser uma ação que otimiza o tempo do gestor, auxilia no desempenho dos funcionários e na identificação de comportamentos e novas tendências para esse negócio, tá? Uma outra tendência que a gente tem também são as plataformas de gestão de talento. Ter uma plataforma de gestão de talento que faça a integração dos dados, transforma esse setor de RH para uma atuação mais estratégica dentro das empresas, né? Então, nós temos aí alguns auxílios de software que trabalham essa estruturação analítica para que os profissionais possam planejar com mais agilidade seus processos e tomar melhores decisões. É complicado a gente prever, certo, todas essas tendências aí do RH do futuro, mas algo que eu posso afirmar para vocês é que o futuro do RH é tecnológico. Essas transformações aí simplificaram o processo e eliminam, assim, algumas barreiras que nós temos. Utilizar os recursos tecnológicos não só automatiza a rotina, mas também traz uma possibilidade de inovação para a empresa. Então, nós temos que ser os protagonistas do RH. O protagonista do RH e DP também está em demonstrar que, mesmo em um setor com tantas tarefas e obrigações realizadas, muitas vezes de forma presencial e manual, pode e deve tornar um processo digital. Garantindo, então, gente, a presença online e trazendo a praticidade aí e otimização para o setor. Isso tudo acaba refletindo positivamente na experiência da relação deste colaborador e empregador. Além disso, mais do que nunca, dados e relatórios de recursos humanos serão utilizados nas estratégias empresariais. Afinal, as empresas elas estão percebendo o quanto as informações elas impactam na tomada de decisão e a gestão deste negócio. O foco
no ser humano e nessa jornada do colaborador, ele tem que ser um padrão dentro desse protagonismo da área de RH. Soluções digitais estão, então, substituindo as atividades presenciais e trazendo um foco para a capacidade de execução e engajamento do colaborador. Dinâmicas até pouco tempo comuns estão ficando para trás com a trajetória do ambiente físico do trabalho e o retorno ao trabalho para todos os dias. Essas tendências aí, que se mantêm nos encontros virtuais para alinhar as execuções de serviços, fazer correções de problemas e obter rotinas produtivas. Para comparecimento no local de trabalho, é importante que a empresa ela adote essas medidas protetivas, né, os EPIs necessários aí para a gente se manter. Então, entender essa jornada do colaborador, eu falo que passa por 3 grandes premissas, que é, dentro da análise, a integração. Essa integração gerando uma união, e essa união gerando engajamento. É praticamente um tripé aí fundamental, onde passa o ponto de partida de facilitar os processos para esse colaborador na nossa empresa. O que eu posso facilitar dentro da jornada desse colaborador? E aí, se eu crio processos muito burocráticos, né, como antigamente era, né, até a admissão, aquela tirar xerox, aquele tanto de papelada para você vir à empresa, entregar aquela papelada para o processo, por exemplo, de admissão, a gente modifica toda essa jornada. Quando ele mesmo vai tirar uma fotinho lá, digitalizando os próprios documentos, enfim, para mandar para o processo de admissão, a gente tem que ser um facilitador, não um dificultador desse processo, né? Então, a gente traz aí nessa visão também de criatividade na execução dos processos. Temos aí, então, cada vez mais trabalhos que exigem uma capacidade analítica, poder de decisão e criatividade, e cada vez menos operacional, tanto por parte do gestor de RH quanto por parte do colaborador. É preciso, então, desenvolver competências de acordo com a implementação das tecnologias do trabalho. Igual eu acabei de relatar com esse processo aí de admissão, né, em simples envio de documentação, e é interessante que a gente vai falar um pouquinho mais disso na nossa aula hoje, mas é interessante que o dimensionamento do trabalho, ele saiu da parte regional para a parte mundial. Eu posso contratar pessoas em qualquer lugar do país ou do mundo. Então, como fazer com que esse processo ele se torne um processo ágil? Por isso a gente vai falar muito aqui do futuro do RH, e o futuro do RH ele é tecnológico, e eu vou explicar para vocês steps by steps aqui, do passo a passo aí para o entendimento dessa percepção ampla da área de RH e o quanto essa área de RH ela vai crescer muito mais. O quanto essa área de RH ela vai se tornar mais estratégica. Ela vai precisar de pessoas que conseguem fazer uma leitura muito mais analítica, uma leitura muito mais inspirativa da cultura organizacional, dos processos, e a interatividade com o humano, com o colaborador desta empresa, o tempo gasto com esta pessoa, entendendo carreira, propósito, jornada, vai ser muito maior. E aí a gente traz a visão do trabalho colaborativo. Aí a gente analisa que na área de RH, a gente precisa pesquisar as melhores práticas e oferecer aí uma liberdade de comunicação e interação entre os funcionários. Uma preocupação central aí na gestão de pessoas, obviamente aí no mundo da pós-pandemia, é entender esses modelos aí que vão ser adotados aí dentro da nova concepção de trabalho, né? Trabalho híbrido, o trabalho remoto, o trabalho físico mesmo, dentro do escritório. E aí, como nós, gestores de pessoas, gestores de RH, vamos movimentar e fortalecer, porque o RH
ele é um guardião da cultura da empresa. Ele é o guardião. Como que eu, estrategicamente, vou trabalhar e manter a cultura viva no processo de home office? Como eu vou manter a cultura viva fisicamente para o meu funcionário que está ali fisicamente dentro do escritório e no sistema híbrido, né? Então, eu tenho que criar essa jornada, esse desenho dessa jornada, porque eu tenho que preparar para o futuro deste RH. De como eu vou manter guardião dessa cultura nesses diversos modos de trabalho. Controle aí, gente, obviamente, ele vai ser menos baseado em horário e mais focado em produtividade, o que a gente vem vendo. Aliás, a dificuldade da distância entre gestor e colaborador tem que ser remodelada, direcionada, como esse líder ele vai lidar com essas equipes remotas, como liderar a equipe remota, como liderar a equipe física, como manter viva, né, que é necessário, né, esse alinhamento entre as lideranças e esses colaboradores. Então, a gente posiciona aí, assumindo um papel fundamental deste futuro, o futuro das relações humanas. Essas novas operações aí, elas precisam ser integradas às necessidades do negócio e permitir, então, uma automatização dessas operações, ainda que no modelo aí de home office. Vamos fazer uma análise aí um pouco ampla, falando de home office, equipe híbrida, desse novo contexto aí em que fomos inseridos, né? Então, vamos entender, falando um pouquinho que o coronavírus ele remodelou drasticamente a economia e a força de trabalho, e aí a sua rápida disseminação aí pelo mundo fez com que experimentamos mudanças titânicas aí na forma como trabalhamos. Onde trabalhamos, então, nas tecnologias que usamos para mantermos conectados. Então, muita gente nem sabia utilizar o Teams, utilizar o Zoom. Hoje as pessoas elas sabem, ou seja, é uma ferramenta em que foi muito necessária para podermos mantermos esse contato muito mais próximo, tanto empresa quanto colaborador. Essa mudança aí maciça aumentou a importância do RH dentro das empresas. Os trabalhadores eles estão recorrendo aos gestores de RH e seus líderes para orientação, como navegar nesse novo normal. As pessoas se sentiam perdidas. Então, a gente teve que remodelar, né, toda a parte estratégica, até conseguimos criar uma adaptabilidade do nosso colaborador, dos líderes, para este novo contexto ao qual fomos inseridos. Então, eu acredito muito que este momento do RH, para a gente liderar dentro das organizações essa navegação de futuro. Esse é o nosso momento. É uma grande, tremenda oportunidade, além de ser uma responsabilidade de fornecer aos trabalhadores uma orientação sobre as habilidades, as capacidades que eles vão precisar ter para ser bem-sucedido nessa jornada deles dentro da empresa. E eu acho que, ao longo da próxima década, esses papéis, obviamente, vão continuar a interagir, a surgir. Então, eu acredito, eu vou falar muito disso aí dentro dos estudos que eu venho fazendo, nós vamos criar várias profissões, vários cargos, várias formas de atuar enquanto RH. E aí está o grande desafio dessa jornada que estamos experimentando. Está sendo criado vários papéis dentro de um RH. E entender esse contexto do futuro do RH fará com que você tenha um posicionamento e saia na frente. Que você crie o seu desenho, a sua trajetória de carreira, para que você
comece a desenvolver as skills necessárias para atuar neste novo modelo de recursos humanos que está cada vez mais próximos da gente. Nós encontramos ainda RHs muito operacionais, modelo de gestão de empresa ainda muito operacional, baseado em comando e controle. É necessário, obviamente, que essas empresas invistam em tecnologia, mas invistam e percebam. E aí é um ponto muito nosso, porque a área de RH ela foi criada para o contato humano, e não se perde isso. Mas não é só o contato humano, é sobre o negócio. E para eu fazer esse elo do que é a gestão de pessoas e a gestão de negócio, eu preciso entender como é o negócio. O que é a gestão deste negócio da empresa? Para eu apoiar o CEO, para eu apoiar o head, para eu apoiar os diretores, os líderes, na estratégia de execução. Seja por um crescimento exponencial da empresa, seja por uma nova fusão, uma nova aquisição, enquanto eu estou preparado para não somente olhar para a pessoa, mas olhar para o todo. O todo. E quando eu percebo o todo, eu percebo qual que é a necessidade que esta empresa tem neste momento e qual é o alicerce que eu tenho que ajudar a construir para que ela cresça, para que essa empresa desenvolva. Quais as competências e qual, mais importante de tudo, qual é o posicionamento que eu vou ter frente a essa nova tendência, a essa nova década aí. Eu brincadeira em 2020 será um momento de resetar o RH. E aí a gente precisa estar atento, então, a essas novas skills aí, para desenvolvermos uma visão ampla de todo esse processo. E quanto mais você acordar e perceber isso, melhor é. Melhor é, porque você vai antecipar o que você precisa fazer, a estruturação que você precisa adotar, o conhecimento que você tem que adquirir para que você esteja pronto para este futuro do RH, para esse futuro de gestão de pessoas, que não está longe, que já está batendo na nossa porta, que já está nos cobrando um posicionamento, uma diferenciação, uma capacidade de entender dados, não somente entender pessoas. E, através de entender dados, criar posicionamento, estratégias que fomente não só o negócio, mas o pertencimento de cada colaborador dentro da empresa. Para isso, a resiliência individual e organizacional é muito importante. E a gente vai entender um pouco aí as medidas mundiais aí de trabalho remoto tomadas em resposta ao Covid-19 fizeram com que a economia digital crescesse mais rapidamente do que nunca. Juntamente com a nossa cultura sempre on e as tensões de gerenciar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Grande desafio. E esses desafios, gente, deram uma nova ênfase à importância da saúde e também do bem-estar do colaborador. Não apenas a saúde física. Para os profissionais de RH, isso significa que o futuro do trabalho incluirá o desenvolvimento de um modo mais forte e uma visão mais holística aí do bem-estar destes colaboradores, que engloba aí a saúde emocional, mental, a saúde espiritual, juntamente com a saúde física.
E aí é interessante que a Gallup relata que 2/3 dos trabalhadores em tempo integral experimentam burnout no trabalho. Se a gente fizer uma análise disso, essa visão, ela abre um outro caminho para o papel do RH, que é um caminho voltado para o bem-estar como estratégia de negócio, para aumentar também a experiência e a retenção desses funcionários dentro da empresa. E tem se criado, né, o papel aí, algumas empresas, a Ambev contratou, criou a diretoria de bem-estar, né, diretoria de saúde mental e bem-estar do colaborador, e outras empresas também têm investido neste viés. E o papel, o que é o papel de um diretor de bem-estar? Ele fornece para a visão estratégica, a visão sobre serviços e práticas de bem-estar e design para nutrir a saúde emocional, física, mental, espiritual de todos os funcionários. Então, é o cargo de diretor de bem-estar. E esse cargo vai se sustentar aí durante as próximas décadas. Hoje, mais de 88%, gente, de trabalhadores do conhecimento estão fazendo seu trabalho remoto. Então, essa função precisa trabalhar de forma transfuncional e garantir para os funcionários fora do escritório que esses funcionários estejam recebendo os mesmos benefícios que aqueles que trabalham no local. E aí a gente começa a analisar, né, não só o papel desse diretor de saúde mental, mas um papel aí que é um facilitador doméstico chegando. Olha que interessante, facilitador sim, que é uma das profissões do futuro na área de RH. Cris, como assim facilitador doméstico? Não entendi, de RH, como assim? Essa pessoa, gente, ela vai garantir que os processos, as políticas e as tecnologias da organização sejam ideais para esses trabalhadores remotos. Uma métrica fundamental de sucesso para esse papel seria construir um forte senso de pertencimento dos trabalhadores remotos dentro da organização, garantindo que eles conheçam seu propósito e sintam profundamente atendidos. Ah, Cris, mas depois da pandemia vai voltar tudo ao normal, todo mundo trabalhando no escritório. Bom, eu não sei te posicionar se todo mundo vai voltar para o escritório. Eu acredito num novo conceito de trabalho, entendendo bem-estar, entendendo qualidade de vida dos colaboradores e pertencimento desses colaboradores na organização. Eu acredito sim, muitos vão voltar para o escritório, teremos equipes híbridas e equipes remotas também. Então, é muito nebuloso falar. Para algumas empresas, a produtividade estourou, foi no topo, com as pessoas trabalhando em casa. Interessante isso. Era um grande medo de vários gestores que a produtividade caísse, né, muito. Outras empresas começaram a ter um crescimento muito grande, mesmo os colaboradores fazendo os trabalhos remotos, né, fazendo trabalho em home office. Em compensação, o nível de ansiedade e alguns transtornos afloraram bastante. E a área de GP, de gestão de pessoas, a saúde mental do trabalhador, ela nunca foi tão discutida. Então, nós temos vários papéis sendo criados. Aí, a gente falou, esse diretor de bem-estar, falamos agora que pode ser possível, sim, criar esse facilitador doméstico aí na área de RH. É um nome estranho, mas é o que está sendo comentado no mercado aí, entendendo as funções aí dessa interface colaborador-empresa. Um outro tópico super importante para a gente falar ainda é sobre a confiança organizacional e segurança. Os profissionais de RH estão em uma posição única para ser os guardiões e modelos de um local do trabalho visando a ética profissional. À medida que as organizações aí, então, investem em iniciativas de transformação digital, ela estabelece uma nova cultura de dados, que a gente acredita ser aí uma grande responsabilidade da área de gestão de pessoas.
Apenas aí ano passado, gente, uma pesquisa realizada sobre as atitudes em relação à inteligência artificial, a gente começou a perceber aí, e foi feito pela Oracle, por outras empresas, que a gente começou a identificar o nível de preocupação com relação a essa violação da segurança de dados. Então, várias pessoas aí entendem esse nível de preocupação quando a gente traz inteligência artificial para esse contexto do negócio, né? Avaliando os contextos do negócio. A gente tem que analisar aí uma visão dos ganhos e uma visão de perda dentro desses processos aí. E fazer uma análise crítica muito mais ampla, né? Tem uma pesquisa aí do LinkedIn que eles descobriram que 67% dos gerentes de contratação e recrutadores disseram que a inteligência artificial economizaria tempo à medida que os candidatos escrevessem nos processos. Mas aí levou-se em consideração outras questões da tecnologia, que é um ponto aí da inteligência artificial, que é a imprecisão e, às vezes, aí, a análise da falta de transparência, né, nos contextos. Então, toda vez que a gente busca e clica, a gente tem uma coleta de dados, do que eu gosto, do que eu prefiro, enfim, uma análise desses dados. E aí, a gente começa a observar com uma série com uma análise um pouco mais fria, o quanto isso é positivo e o quanto não. A gente tem que criar uma conscientização aí das pessoas, dos funcionários, sobre a privacidade e o quanto eles estão dispostos a compartilhar esses dados, né? Então, a necessidade da privacidade de dados na era dos algoritmos aí, ampliou a necessidade de mais sistemas com humanos no circuito para garantir, então, a equidade, a explicação e a responsabilidade entre os líderes sêniores de RH. Eu acredito que isso pode levar a uma nova função de RH. E essa nova função é de ajudar a mitigar o viés aí das funções de negócio. E que esses profissionais, eles consigam garantir que as pessoas sejam tratadas de forma justa durante todo o ciclo de vida dos colaboradores e dos funcionários, desde o recrutamento até o off-board. Independente aí de raça, etnia, orientação sexual, enfim. É importante a gente ter esse cuidado, né? Então, eu não acredito que a inteligência artificial, dentro desse contexto analítico, ela venha substituir a pessoa. Nós vamos precisar da inteligência artificial para otimização de processo, mas uma pessoa também cuidando de todo esse aparato. Então, nós temos aí o Officer Woman Biz, que é uma outra função voltada para garantir a segurança dos colaboradores. A gente chama de diretor estratégico de continuidade dos negócios de RH. Essa pessoa, ela lidera a equipe de resposta ao RH e trabalha com o CEO, o CFO e o diretor de instalações para propor como criar um local de trabalho seguro, tanto para o trabalhador remoto quanto para as outras pessoas. É um outro mindset importante aí que a gente tem, é a visão sobre a criatividade e a inovação. À medida que os líderes empresariais eles vislumbram novas maneiras de crescer as organizações e meio às mudanças rápidas, um novo papel na interseção entre estratégia corporativa de RH deve surgir. O Future of Work Leader, ele seria responsável por analisar quais as habilidades serão mais essenciais à medida que a força de trabalho continua a evoluir. Esse papel se concentraria tanto na definição da estratégia das organizações para o futuro do trabalho,
quanto na proposta de requalificação para os atuais funcionários. A posição, ela sintetiza os insumos importantes da academia, associação do setor e, obviamente, as ameaças competitivas deste mercado. Além disso, a gente pode pensar em, à medida que as reuniões e treinamentos também continuam a ser virtuais, um outro papel que pode surgir dentro desse novo futuro do RH é o conselheiro de imersão. Olha que interessante. O que é um conselheiro de imersão, Cris? Esse papel, gente, ele vai ajudar a perceber o potencial de usar a realidade virtual para dimensionar programas de treinamento, uma série de casos de uso, incluindo o onboard, o coaching, o upskilling e até mesmo treinamentos em relações a áreas médicas e segurança. Muito interessante, que é uma nova profissão do conselheiro de imersão. E aí, um ponto também que a gente não pode deixar de falar, quando a gente entende o que está esperando aí esse futuro do RH, é a alfabetização de dados. Atualmente, apenas algumas funções de RH estão construindo recursos de análise em suas equipes para resolver desafios de pessoas-chave, como descobrir por que uma equipe tem um desempenho melhor do que a outra, ou como a sua empresa, sua organização, pode criar uma cultura diversificada, inclusiva. No futuro, gente, a gente acredita que mais equipes de RH seguirão os passos de outros departamentos, como experiência do cliente e finanças. E, obviamente, adotarão várias práticas que serão orientadas por meio de dados. Isso vai permitir que elas forneçam mais e tenham mais insights. E esses insights sejam insights precisos em torno do todo. E, obviamente, nós vamos trabalhar aí o desempenho e retenção desses funcionários com o nível de engajamento também das lideranças. E se a gente pensa dessa forma, a gente vê que a parte de cientista de dados está altamente valorizada. E aí se cria um paralelo nessa atuação, que aí já é muito voltada para a área de RH, que a gente chama de detetive de dados de RH. É interessante. E esse detetive de dados, ele poderia ajudar a trazer essa visão que eu falei agora, essa mudança. Essa pessoa, esse detetive de dados, seria responsável por sintetizar os fluxos de dados diferentes, como pesquisa de funcionário, sistema de gestão de aprendizagem, portais de benefícios, para resolver todos os apontamentos e problemas de negócio. Igualmente confortável em estar nas roupas do Big Data, né? E aí a gente analisa como ver e explicar o quadro geral. Os detetives de dados reuniriam e compilariam insights pertinentes ao RH para ajudar a melhorar o desempenho dos funcionários e gerar melhores resultados para todo o negócio. Aí um outro ponto muito importante que está no contexto aí desse novo futuro de RH são as parcerias entre máquinas humanas que... Como assim? À medida que o uso dos robôs das empresas continua a aumentar, é evidente que há necessidade de colaboração homem-máquina na força de trabalho. O julgamento geralmente é fácil para os humanos, mas ainda é difícil para os computadores. Robôs são muito bons na ciência de um trabalho, especialmente quando a dependência de capacidade computacionais, nas análises e reconhecimentos de padrões. Mas os humanos, eles ainda são muito bons em avaliar situações. A visão da arte do trabalho,
qual é a coisa certa em uma determinada situação. E aí a gente classifica o equilíbrio da arte do trabalho. Ou a arte do trabalho, entre aspas, para humanos, versus, então, a ciência do trabalho para os bots. E aí, com isto, provavelmente resultará nessa ideia desse compilado homem-máquina, né? Resultará na criação de novos papéis de RH. E esses papéis serão focados, ambos, para trabalhar a máquina e o homem juntos, intuitivamente. E aí começamos a analisar qual que seria o novo trabalho que poderia ser criado diante disso. Machine Human Team Manager. Como assim, Cris? É um papel, então, que operaria a interseção entre humanos e máquinas e que tenha o objetivo de criar colaborações perfeitas. Esses gestores procurariam formas de aumentar a cooperação em vez de concorrência. Já existe isso em muitas empresas, multinacionais, empresas grandes aí. E é interessante, tem o chefe de recursos humanos da DBS Bank, em Taiwan, ele trabalha já muito com essa visão de uma nova função de trabalho. Ele chama de chatbot coaching. Que é, Cris? Seria uma pessoa responsável por criar uma perfeita experiência de candidato. O chatbot coaching trabalharia com a equipe de recrutamento do DBS, lá da empresa lá, para treinar o chatbot para lidar com as tarefas rotineiras de triagem de candidatos e responder às frequentes perguntas desses candidatos. Enquanto os recrutadores humanos têm mais tempo para se concentrar em áreas estratégicas, como se envolver com gerentes de contratação para entender melhor a necessidade de um novo emprego e as necessidades mutáveis do negócio para estes novos contratados. Tenha em mente que muito desses novos papéis, gente, dependeriam da criação de outros empregos do futuro, predominando aí a área de RH. Alguns já foram criados e muitos dos quais não foram inventados ainda. Gerente de equipe de máquinas humanas pode se encontrar trabalhando com chatbot coaching para melhorar a experiência do candidato, alimentando aí pela inteligência artificial. Então, tem muita opção. São os novos caminhos aí das carreiras que temos analisados e percebidos que serão frequentes aí nesse novo mundo, nas próximas décadas. Eu acredito que, como já temos as empresas já adotando essa visão, né, brevemente aí nós teremos vários papéis novos nesse desenvolvimento, como a gente tem agora o BP, né, na área de RH. Então, entender essa análise é muito importante para perceber qual o caminho da tua carreira que você está buscando, que você está perseguindo. E aí a gente começa a analisar esse crescimento, né? Muito importante analisar esse crescimento para analisar o novo trabalho do RH do futuro. Agora é hora dos líderes de RH planejarem o crescimento futuro. Se a gente olhar aí há algum tempo atrás, vários empregos na área de RH foram criados, incluindo o papel de gerente de bem-estar, gerente de RH, business partner, vários. E hoje nós já estamos abrindo as janelas para outras visões. O chefe global, gente, de experiência dos funcionários é outro exemplo de uma nova função de RH. Ele surgiu nos últimos anos aí. E esse papel que esse chefe global de experiência de funcionários, de exemplificar o desenvolvimento das pessoas, da experiência do nível de RH, a experiência desse colaborador, e um resultado de pertencimento muito maior. Então, nós temos várias funções, muitas pessoas já investiram nisso. O diretor da Airbnb,
ele desenvolveu toda uma visão de diferenciação do papel de RH, para criar essa visão de experiência do funcionário no mesmo nível de consumo. E isso já está sendo desenvolvido para ser aplicado em várias outras empresas, como a IBM, Novartis, Walmart, já trazendo profissionais para esse cargo. A ING, várias outras. E o que tudo isso está acontecendo para nos dizer? Tudo está acontecendo para dizer que a mudança está chegando. E é melhor a gente ter uma vantagem em cima dessa mudança, que é antecipar as skills, antecipar o meu posicionamento, a minha carreira frente a esse novo. As empresas que podem antecipar os futuros papéis de RH e sua organização não estão apenas em posição de superar os concorrentes, mas também, gente, as empresas estão posicionando o RH como um drive estratégico do negócio. Olha que interessante. À medida que os papéis novos e existentes evoluem, as organizações mais bem-sucedidas terão uma compreensão clara do que precisa mudar para atender às prioridades futuras do negócio, tanto antecipadas quanto essas inesperadas, porque é fundamental pensar em antecipação, pensar nas inesperadas, como a gente passou recentemente aí. E aí eu começo a perceber o quão equidistante ou próximo eu estou diante desse novo RH, desse RH do futuro. O quanto eu estou me desenvolvendo, eu estou me preparando para ter um posicionamento nesse novo futuro. É importante salientar que o desenvolvimento na área de pessoas ele é uma constante. E é interessante pensar nesse futuro do RH como uma desburocratização de processos e um viés totalmente centrado nas pessoas, e que este viés centrado nas pessoas movimenta o negócio e traga resultados surpreendentes. A área de RH deixa de ser uma área de gasto para uma área de receita. Como assim? Sim. A ideia é traduzir isso para o negócio. Minha área é uma área de receita. Por que de receita? Porque as experiências de recrutamento e seleção são excelentes, a retenção, jornada desse colaborador, a visão de pertencimento desse colaborador positivas, e isso reflete no meu baixo turnover, diferente do turnover das empresas do mesmo segmento do que eu. Então, uma área rentável. É uma área que ela é muito estratégica para o negócio. É uma área base para o negócio. Pessoas e negócio devem dar as mãos. E eu, sendo guardião da cultura, como RH, eu entendendo este novo posicionamento, conceito, para onde o RH está caminhando, eu antecipo a minha estratégia de carreira. O que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver e como eu vou me posicionar diante disso. O RH não vai acabar. Ele somente está vestindo uma nova roupa. Uma nova roupa centrada, de fato, nas pessoas. Obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguarde a nossa próxima aula.